Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo continuar a resolução de equações literais em ordem a uma determinada incógnita. Agora uma equação onde temos parênteses e também denominadores. Bem, a equação é a seguinte: x sobre 3 menos abrir parênteses, y menos 3 meios, fechar parênteses, e isto é igual a 1 sexto. Temos então que resolver esta equação literal em ordem a x, e uma equação literal terá no final que ter o aspecto se é em ordem a x, x exatamente igual à sua expressão correspondente. Okay? Uma equação literal é então um processo onde se obtém a expressão que define uma determinada incógnita. As lógicas aplicadas aqui são iguais às lógicas na resolução de equações que vocês já conhecem, do primeiro grau. Vamos tirar os parênteses, depois vamos tirar os denominadores. Depois, neste caso, querem a resolução em ordem a x, então ficaremos com o x sozinho no primeiro membro e depois ficaremos com a expressão que define o x então no segundo membro. Bem, nesta equação temos parênteses e temos denominadores. Vamos então começar por tirar os parênteses, aplicando então a propriedade distributiva. Tem aqui este menos antes dos parênteses, o coeficiente que está aqui antes dos parênteses, quando não temos nenhum número à vista, é exatamente o 1. E aplicamos então a distributiva com menos 1 vezes y e depois menos 1 vezes menos 3 meios. Obtemos então a seguinte equivalência. X a dividir por 3 e agora aplicamos a distributiva, menos 1 vezes y. Fica então com menos y. Depois menos 1 vezes menos 3 meios, ficamos então com mais 3 meios e isto será exatamente igual a 1 sexto. Tiramos então assim os parênteses da equação. Depois temos denominadores. Então vamos nos livrar destes denominadores. E a estratégia é então reduzir todos os termos a um denominador comum, um denominador que seja igual a eles todos. Aqui o x tem denominador 3, esta fração, onde x sobre 3, né? O denominador é 3. Aqui o menos y é y sobre 1, né? Quando não tem nada podemos dizer que está a dividir por 1. E depois aqui é 3 meios, o denominador é 2, e depois aqui é 1 sexto, o denominador é 6. Temos que encontrar um mínimo múltiplo comum entre estes números, entre 3, 1, 2 e 6. Bem, este é fácil de fazer porque o denominador comum a eles todos, o mínimo múltiplo comum será exatamente 6. Então vou ter que multiplicar os denominadores de forma, a fração toda, não é? Vou ter que ter uma fração equivalente, multiplicando a fração por um determinado valor, faça com que o denominador seja 6. Então, se temos 3, multiplicamos então esta fração por 2, o numerador e o denominador. Reduzimos a fração ao denominador 6 por uma fração equivalente. Aqui o multiplicamos então por 6, o denominador e o numerador. Aqui, se o denominador é 2, vamos ter então que multiplicar por 3, quer o numerador, quer o denominador. E aqui, se já temos 6, multiplicamos então por 1. Obtemos então a seguinte equivalência. Isto será então equivalente a eu ter 2x sobre 6, né? Multipliquei 2 vezes x e 2 vezes 3, depois menos 6 vezes y são 6y, a dividir então por 6, depois mais 3 vezes 3 são 9 e 3 vezes 2 são 6, exatamente igual a 1 vezes 1 sexto, ficaremos então com 1 sexto. Depois, peço desculpa. Depois de reduzirmos ao mesmo denominador, podemos então retirar os denominadores. E isto acontece porque podemos então multiplicar o primeiro membro por 6 e compensar fazendo a mesma multiplicação no segundo, sendo que esta multiplicação aqui no primeiro membro por 6 aplicaria então a distributiva, a propriedade distributiva, e repara que este 6 simplifica com o 6 em denominador. Da mesma forma aqui no segundo membro, o 6 simplifica então com o denominador 6, porque teriam então 6 sextos, o que é 1. Podemos então 1 a dividir por 1, ficaremos então com 1. Desta forma ficaremos então com exatamente os numeradores dos termos da nossa equação, ou seja, 2x menos 6y mais 9 exatamente igual a 1. Agora temos de ter em mente que a equação literal tem que ser resolvida em ordem a x. Sendo assim, o x terá que ficar então no primeiro membro, né? Vamos ter que isolar aqui este termo,
o x ficará no primeiro membro até obtermos exatamente algo neste formato. Ou seja, o x e 1x, eu não quero 2x, depois vamos ter que nos livrar destes dois. Tem que ser exatamente 1x, ou seja, x igual à expressão que o define. Então, vamos ter que nos livrar aqui de algumas coisas que temos a mais no primeiro membro. Por exemplo, temos menos 6y. Temos então que anular este menos 6y, adicionando então 6y. Desta forma, menos 6y mais 6y dá 0. O que faço no primeiro membro, terei então que fazer no segundo, para manter sempre o valor da equação. Aqui temos mais 9, então subtraímos 9 para dar 0. E o que fazemos no primeiro membro, fazemos então no segundo. E obtemos então a seguinte equivalência. Isto será equivalente a eu ter 2x, isto dá 0, menos 6y mais 6y dá 0, 9 menos 9 também dá 0, isto será então igual a 1 mais 6y menos 9. Podemos então até simplificar aqui no segundo membro, podemos adicionar as constantes, ficaremos então com 2x, exatamente igual a 6y, e 1 menos 9 é exatamente igual a menos 8. Agora, como vos disse há pouco, não queremos 2x, queremos exatamente x. Nós queremos a expressão que define a incógnita x. Como é que determinamos isso? Temos que anular este 2. Como é que isto é 2 vezes x, então a gente divide por 2. Desta forma, 2 a dividir por 2 dá 1, que é exatamente aquilo que a gente pretende. E o que fazemos no primeiro membro, temos que compensar fazendo exatamente igual no segundo, para não alterarmos o valor da equação. Vou então dividir aqui o segundo membro. Todos os termos vou então dividir por 2. Obtenho então finalmente a expressão que pretendia, ou seja, x, porque 2 a dividir por 2 é 1, fica então com x igual 6 a dividir por 2 dá 3, a 3y, menos 8 a dividir por 2 dá então 4. E temos então a equação literal resolvida em ordem a x. Esta já é uma equação com parênteses e denominadores. Fica então aqui a sugestão de resolução. É um prazer enorme ajudar. Um grande abraço. Vejam os próximos vídeos, porque faremos ainda mais algumas equações literais. Agora trabalhando então quando a incógnita tem, está elevado ao quadrado ou elevado ao cubo. Como é que se resolve esse tipo de casos? Bem, então um grande abraço.